Todos acharam? Digam amém. Marcos 8, versículo 34, diz assim: E chamando a si a multidão, quem chamou a multidão? Não ouvi? E chamando a si mesmo a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, diga assim, após mim, avançando na presença do rei. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para que possamos avançar na presença do rei, algumas coisas, elas devem ser observadas ao longo da nossa caminhada cristã. Nada mais agrada tanto o coração de Deus, como a renúncia e a obediência de um homem. Porém, o contrário também o aborrece. Nada mais aborrece a Deus do que a rebeldia e um coração cheio de si mesmo. E é esse coração cheio de si mesmo que nós devemos todos os dias ir até Deus, ir até a cruz e deixar ali. Para que, como João Batista mesmo disse, que eu possa diminuir e que ele cresça em mim. Para que eu possa me reduzir a pó. E Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, ele possa crescer, resplandecer ao mundo através da minha vida. Para que a presença de Deus possa me acompanhar em todos os momentos, em cada segundo da minha vida, do meu dia, do meu caminhar, na escola, no trabalho, na igreja. É preciso que eu vá todos os dias para a cruz. É necessário que eu esteja todos os dias ali na presença do Senhor, renunciando às minhas vontades, renunciando o meu querer, renunciando às minhas paixões. Eu não posso começar o meu dia sem antes estar com o Senhor. Porque senão, o máximo que as pessoas verão é um coração perverso, palavras tolas e atitudes carnais. Por isso eu preciso todos os dias ir à presença, ir à cruz e renunciar a mim mesmo. Nós vivemos em um mundo cheio de egoísmo, vontades. Os homens, como os homens têm se distanciado tanto da presença de Deus. Como as pessoas, como a humanidade, ela tem se distanciado tanto daquilo que nós temos de mais precioso para nós. Nunca vivemos em uma sociedade tão perversa. Nunca vivemos em uma sociedade tão que tem esquecido tanto das verdades bíblicas como essa. Mas Deus é soberano. E Deus, Ele ainda continua sob controle. Deus ainda continua tendo controle de todas as coisas. Deus continua tendo controle das situações. Deus continua almejando ter e andar com o homem a cada dia. Deus procura homens e mulheres que desejam o mesmo, que desejam andar com Ele. Avançar na presença de Deus, avançar na presença do Rei. É necessário que haja um coração disposto a isso. E um coração disponível, um coração disposto. Não é um coração, não é algo simplesmente de vir à igreja. Eu preciso que você entenda isso. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um mundo em que as pessoas elas têm criado o seu próprio Deus. As pessoas têm criado o seu próprio bezerro de ouro, chamado de Deus. Eu não estou falando de falsas religiões. Eu não estou falando de religiões asiáticas, africanas. Eu estou falando da igreja. Há pessoas que dentro da igreja, estão dentro da igreja, mas o seu coração ainda ama o mundo. Elas lutam por seus prazeres. Elas vivem e morrem pelo mundo, enquanto seus corações se negam a se render a Cristo,
E para avançar na presença do rei, primeiro nós devemos identificar quem é o nosso rei. A pergunta que eu te faço nesta noite: quem é o seu rei? Quem é o rei da tua vida? Quem é o rei que governa a tua vida? E essa é uma resposta fácil de responder. Aquilo que mais ocupa os teus pensamentos, aquilo que mais sai da tua boca, aquilo que você mais ama e pensa e se dedica, isso é o seu rei. Se você pensa, se você se dedica mais o seu tempo e a sua vida a Jesus, a palavra, então Jesus é o seu rei. Mas há muitos, entre aspas, cristãos, que têm dedicado mais a sua vida, às suas coisas, aos seus sonhos pessoais, às suas ambições pessoais, do que a palavra, do que a Deus. Jesus não veio para realizar os teus sonhos, Jesus veio para morrer no seu lugar, Jesus veio para te dar algo muito maior do que essa terra. Para uns o seu rei tem sido dinheiro, bens, conforto, ostentação. Para outros vícios, bebida, fumo, drogas, pornografia, novelas, política. Há pessoas que passam mais tempo ouvindo sobre política do que ouvindo a palavra, do que se enchendo da palavra. Não entendem que o nosso reino não é deste mundo, apesar que é importante nós escolhermos bons governantes. Mas o nosso reino, como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Não faça do teu castelo aqui. Junte os seus bens e tesouros aonde a traça não pode roer, aonde o ladrão não pode roubar. Na eternidade, na glória com o Senhor. Para os mais religiosos, o seu rei tem sido a sua religião, o seu ofício, o seu ministério, a sua posição dentro da igreja. É nisso que eles pensam, é para isso que eles se dedicam o tempo todo. O que eu quero dizer é que há mais bezerros de ouro no meio do povo de Deus que lá fora, querido. O evangelho que você professa e acredita pode ser um completo engano na sua vida, se este evangelho não tem produzido os frutos de renúncia na tua vida. E não sou eu quem está dizendo, é o próprio rei. Diga assim comigo: Deus tem o seu padrão. Amém? E nem eu e nem você podemos mudar esses padrões. E não se engane. Não se engane. Mais uma vez, eu alerto, não se engane. Não é por você estar dentro da igreja, não é por você estar dentro de um prédio, que você é salvo. Só é salvo aquele que realmente nasceu de novo. Então não me importa o que você tenha, não me importa o que você seja. Não importa a sua posição dentro do ministério, dentro da igreja. O que me importa é, você nasceu de novo? Você nasceu da água e do Espírito? Você tem o seu nome escrito no livro da vida? É isso que importa. Esse Jesus é o rei da tua vida. Porque nós só podemos avançar na presença daquilo que reina sobre nós. Se Jesus é o rei da tua vida, é nele que nós vamos avançar. Amém? Glória a Deus. E quando eu digo para vocês, peço que vocês não fiquem bravos comigo. Quando eu digo para vocês que há muitos ídolos entre nós, há muitos bezerros de ouro no meio do povo de Deus, é porque isso é um fato. E não é porque você está dentro da igreja que você vai subir. Na parábola das 10 virgens, Jesus disse que 5 virgens eram prudentes e 5 eram imprudentes. 5 virgens subiram, entraram nas bodas com o noivo, mas metade delas não. E Jesus não estava falando do mundo, Jesus estava falando da igreja.
É tempo de nos posicionarmos na presença de Deus. É tempo de pararmos de brincar de um evangelho, como eu sempre digo, fofo. Começarmos a viver um evangelho de verdade. O evangelho de verdade é um evangelho de renúncia, é um evangelho de cruz. Se eu não estou disposto a renunciar à minha vida, se eu não estou disposto a perder muitas coisas, eu não estou disposto a seguir o rei, eu não estou disposto a avançar na presença do rei. Tudo que podemos dizer quando nós estamos aqui em um culto como este, e eu amo o culto de Shabat, vira para o seu irmão e diga: Shabbat Shalom, Adonai Yeshua. Amém? Eu amo o culto de Shabat, mas quando nós estamos aqui diante de uma mesa de renovação da aliança com Deus por meio de Cristo, é tudo como algo assim, tudo bem, eu sou salvo. Posso tomar a Santa Ceia tranquilamente. Ainda continuo fazendo o que eu quero. Continuo tomando as minhas próprias decisões. Eu mando em mim mesmo. Mas o importante é que eu estou salvo. Será? Será? Será que você não entende que há algo mais do que isso? Há algo maior pelo que vivemos. Nós vivemos e avançamos pela presença. Mas a presença de Deus, diga comigo, a presença de Deus requer renúncia das minhas vontades. Amém? Para andar com Cristo, o Rei da Glória, precisamos seguir os seus padrões. Pois se desejamos a presença, se queremos andar com Deus do nosso jeito, conforme o que achamos e pensamos, estaremos criando um bezerro de ouro e o chamando de Yahvé. Foi isso que o povo de Israel fez lá no deserto. Eles criaram o seu próprio bezerro de ouro e o chamaram de Yahvé. Esse é o Senhor que nos tirou do Egito. Eles não estavam chamando o bezerro de ouro de outro Deus. Eles estavam chamando o bezerro de ouro de o seu Deus Yahvé. E isso é um alerta para nós que desejamos e queremos a presença de Deus em nosso meio. Nós cantamos aqui no início, Santo, Santo, Santo. Eu só me lembro de Isaías quando teve a visão do trono de Deus. Quando Isaías viu o trono de Deus e os serafins voando em redor do trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Isaías temeu por ele mesmo e por aqueles que viviam ao seu redor, porque Isaías entendeu que Deus não poderia habitar com o pecado. Deus não poderia habitar com a impureza. E sabendo disso, Isaías caiu diante do Senhor e clamou: ai de mim, que sou impuro de lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros também. E um anjo veio, pegou uma brasa com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías e o purificou. Para que possamos estar na presença de Deus, avançar na presença de Deus, é preciso um coração santificado. É preciso que o nosso coração se volte novamente para Deus e para a sua santidade. Precisamos ser purificados. Precisamos ser purificados com fogo da sua santidade. Amém? Andar com Deus não é do seu jeito, mas do jeito dele. E a recompensa para quem se nega e toma a sua cruz. Apocalipse 3 e 4 diz assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Versículo 5 diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos.
A presença de Deus é a sua maior recompensa. Diga assim: a presença de Deus é a minha maior recompensa. Deus é um Deus pessoal, mas não é personalizável. Isso quer dizer o quê? Que Deus, Ele é tão pessoal a você, que Ele é capaz de andar com você, Ele é capaz de falar com você, Ele é capaz de morar dentro de você. Mas Deus não pode ser personalizável como um bezerro de ouro. Deus não pode se moldar aos seus pensamentos. Deus, Ele não pode se encaixar ao seu mundo e ao seu modo de viver. É eu e você que devemos nos encaixar nos padrões dele. É eu e você que devemos entender pela palavra como Deus exige que nós andemos diante dele. Aleluia. Ok, Cadu, e quais são os padrões de Deus que eu devo seguir para andar em sua presença? Eu vou ler para você Lucas 9, 23 e 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua própria vida por causa de mim, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir a si mesmo? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 15, 33. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 8, 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Uau! Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 6, 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? E eu poderia citar mais uns 20 versículos para você, para que você e eu pudéssemos entender que andar na presença de Deus não é do nosso jeito. Avançar na presença de Deus não é conforme os nossos padrões, porque os nossos padrões são padrões caídos. Os nossos padrões são padrões distorcidos. E por melhor que sejam as nossas intenções, por melhor que sejam as nossas motivações, Deus está muito mais elevado. Os padrões de Deus são muito mais elevados. Jesus veio e disse o seguinte: olha, estava escrito que se um homem adulterar, ele deveria morrer. Estava escrito na lei. Jesus vem e fala: se um homem olhar para uma mulher com impureza, ele já adulterou com ela. Está escrito: não roubarás, não matarás. Mas Jesus diz: se você se irar contra o teu irmão, você já pecou contra o teu irmão. Os padrões do rei são maiores do que os meus. E eu não posso entrar em sua presença de qualquer jeito. Eu não posso andar com o rei de qualquer jeito. Porque senão eu estarei fazendo como Davi, levando a arca em cima de carros de boi. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um despertar, nós queremos um avivamento. E eu tenho orado por isso, amados. E como eu tenho orado, como eu tenho clamado por isso. Senhor, desperta-nos novamente. Senhor, aviva a tua obra. Mas a presença de Deus, ela só pode vir segundo os padrões dele. Se nós estivermos dispostos a nos renunciar, a ir à cruz, a tomar sobre nós a cruz, Deus, ele se manifestará.
Eu sei que em teu coração, assim como no meu, arde um desejo pela presença. Arde um desejo extravagante pela presença de Deus. E todo avivamento, todo despertamento, ele começa com esse desejo desesperado pela presença. Mas nós não podemos carregar a arca num carro de boi. Nós devemos seguir os padrões daquele que nos ensinou. A presença de Deus, ou ela é tudo para nós, ou ela não é nada. Não há meio termo. Ou Deus é tudo para você, ou Deus não é nada para você. Entenda isso. Não existe um meio termo no reino de Deus. Ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, a Bíblia diz que Deus lhe vomitará da sua boca. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou é doce, ou é amargo. Da mesma forma, ou Deus é tudo para você, ou Deus não é nada para você. E por favor, eu não estou te julgando. Eu estou apenas apresentando a você os padrões de Deus, para que eu e você possamos andar em sua presença. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar o quê? O que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo? É dizer não para as suas vontades. É dizer não para os seus pecados, para as suas paixões, para os seus pecados de estimação. É dizer não para os seus ídolos. Mas crente tem ídolo, Cadu? Crente tem ídolo, e muito. É quebrar os bezerros de ouro no teu coração e no meu, para que possamos andar na presença do Rei, vestidos de branco. E não me importa, como eu te disse, não me importa a sua posição dentro da igreja. Para Jesus não importa o que eu faço, se eu estou em cima do púlpito, ou se eu estou embaixo, ou se eu estou orando pelos doentes, ou não, se eu estou expulsando demônios. Não importa, porque Jesus naquele dia, meus amados, ele chegará: Senhor, nós estávamos lá e profetizávamos em teu nome, curávamos em teu nome, expulsávamos demônios em teu nome. E Jesus vira para eles e dizem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Jesus não estava falando com pessoas que eram novas na fé. Jesus estava falando com pessoas que até agiam nos dons, que tinham posições, que pregavam, que curavam, mas amavam mais a iniquidade, os ídolos do seu coração, do que a presença de Deus. Porque se a presença de Deus não for tudo para você, tudo que você tem, ela também não será nada. Acabei de ler para você, Jesus disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Mas Senhor, é o meu Pai. Deixe que os mortos cuidem dos seus mortos. E você vem e me segue. Quem ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Os padrões do Rei. Os padrões do Rei. Que Deus resgate e restaure o temor pela sua presença em nossos corações. Quando tivermos a visão de Jesus Cristo como Rei dos Reis, nós estaremos dispostos a largar tudo para que possamos andar em sua presença. Eu quero contar uma história para vocês aqui de um grande avivalista, um grande homem de Deus, chamado George Miller, que viveu muitos anos atrás. Ele foi um dos pais na fé, da nossa igreja moderna. George Miller, um inglês, homem cheio do Espírito Santo. Conta-se que, certa vez, a fama de George Miller
pelas coisas que ele estava fazendo, e ele ajudava muitas crianças, ele tinha orfanatos e sustentava muitas crianças, e era muito usado por Deus, e a fama dele começou a correr, e um dia a rainha da Inglaterra veio fazer uma visita para George Miller, na sua casa. Então a empregada foi até o quarto de George Miller. A rainha quer falar contigo. George Miller voltou-se para a empregada e disse: diga à senhora rainha que agora eu não posso atendê-la, porque eu estou conversando com o rei dos reis. George Miller estava orando, falando com o rei dos reis, e não pôde atender a rainha da Inglaterra. Ou a presença de Deus é tudo para você, ou ela não será nada para você. Ou ela é tudo que você tem, ou o que você professa. O cristianismo que você professa é um cristianismo imaginário da sua cabeça. A presença de Deus se tornará real para você e para mim, quando descobrirmos o quão preciosa e valorosa ela é para nós. A presença de Deus se tornará tudo para nós. Diga assim comigo: avançar na presença do Rei, mesmo sangrando. Quando a presença de Deus ela é tudo para você, as suas dores e feridas se tornam secundárias. Isso quer dizer que Deus não se importa com a minha dor? Isso quer dizer que Deus não se importa com a sua dor? Claro que não. Deus ele se importa com as nossas dores. Mas as nossas dores, as feridas do nosso coração, da nossa alma, elas não podem ser maior do que o propósito e a vontade do Senhor. Elas não podem nos parar. E eu quero contar algo, porque tem coisas que ainda é um pouco dolorido para mim. Mas, quando eu digo para você que andar com Deus, andar na sua presença, é renúncia de si mesmo, eu quero te falar por experiência. Porque muitas vezes eu me lembro, enquanto eu estava ali no hospital com a minha esposa morrendo, meu coração sangrando, a minha alma sangrando, a minha alma clamando por socorro. Quantas vezes Deus me usou para poder levar a palavra de salvação, de esperança a outras pessoas. Mesmo muitas vezes eu dizendo: não, Senhor, hoje não. Hoje não, Deus, por favor, eu estou sem condições. Mas o Espírito Santo mostrava a mim a necessidade daquela pessoa é maior do que a tua dor. Renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo pelo Evangelho do Reino. E Deus me ensinou nesse processo que o meu coração não é o meu rei. O meu rei é Jesus. E Ele deve ser o meu rei mesmo na minha dor. A presença de Deus, ela deve ser real para mim mesmo quando o meu coração está sangrando. Diga assim comigo: Deus, ensina-me a viver o Evangelho de renúncia, de cruz. Então, quando Deus colocava essas pessoas diante de mim, e eu via ali a minha esposa acamada, minha filha na UTI, eu dizia: não, Senhor, eu não posso, eu não consigo pregar, Deus. Uma vez o meu carro quebrou, eu indo visitar minha esposa lá no Pio 12, chovendo como hoje, e o meu carro estourou a correia dentada. Ele parou no meio da pista, chovendo, e
Do nada parou um guincho atrás de mim, enviado por Deus. E o rapaz me ajudou, me levou, me colocou o carro no guincho. Eu entrei dentro do carro, a minha alma estava arrasada, minha esposa Carol, ela tinha recebido uma notícia da médica, da oncologista, que não tinha mais jeito. Ela não tinha mais jeito. E eu estava ali, indo para o hospital, daqui a pouco eu estava retornando para o mecânico. E ali no banco de carona do caminhão, o motorista olhava para mim, de repente ele começou a falar de Deus para mim. E ele falando, não se preocupe com o seu carro, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele estava, ó. E naquele momento, o Espírito Santo disse para mim, você não vai falar? Eu estou te dando uma abertura para que você possa falar do Evangelho para ele. É nesses momentos que vem a renúncia, que vem essa palavra. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Aquele que amar mais a sua mulher, o seu pai, a sua mãe mais do que a mim, não pode ser digno de mim. É muito forte, irmãos. É muito forte, não é um evangelho de brincadeira. O evangelho não é brincadeira. A palavra não é brincadeira. Nós não estamos brincando num parquinho. Nós estamos diante de um mundo perdido, nós estamos diante de leões. E nós temos que enfrentá-los, nós temos que pregar, nós temos que testemunhar de Jesus, mesmo nas nossas dores. Porque o luto não pode ser maior do que a presença, a glória não pode ser maior do que as minhas dores. Senão eu não serei digno do Senhor. Deus foi o meu sustento. E me ensinou, como eu disse para vocês nesse processo, que não é o meu coração quem manda, não é o meu coração o meu rei, é o Senhor. E Deus prova o seu coração na tempestade. A presença de Deus sempre foi o cerne das minhas mensagens. Desde que eu me entendo por crente, a presença de Deus sempre foi a principal mensagem da minha vida. Mas, até então, eu tinha experiências maravilhosas com Deus. Eu tinha experiências maravilhosas no meu quarto. Eu tinha experiências maravilhosas na igreja, orando, e vendo Deus agindo, e vendo o povo caindo, o povo estribuchando. Mas, em tempos de tempestade e de dor, onde a presença ela é validada na tua vida, não é em cima do púlpito, é na tempestade, é na provação, onde a presença de Deus ela é validada na tua vida. Diga assim comigo, Senhor, ajuda-me a passar pelas tempestades, mas não perder a tua presença de vista. Eu sei que muitos de vocês já tiveram experiências maravilhosas com Deus. Eu estou diante de pessoas aqui que eu tenho certeza que tiveram experiências fantásticas, tremendas com a presença de Deus. Mas a minha experiência com a presença de Deus não pode se basear num livro do Benny Hinn. A minha experiência com a presença de Deus não pode se basear num livro do Bill Johnson ou do Tom Cheney. A minha experiência com a presença de Deus, ela tem que se basear em algo real. Da mesma forma que em Provérbios diz que na alegria se faz um amigo, mas é na dor que se faz um irmão. Assim é quando andamos com Deus. Quando você o convida, quando você é atraído à sua presença, tudo são flores, amados. Porque a presença de Deus nos alegra. A presença de Deus é o gozo para a nossa alma, mas é nas tempestades, é na dor, aonde a presença de Deus se tornará tudo o que você tem.
ou não se tornará nada para você. É quando você está diante de uma situação difícil, de uma doença, de uma enfermidade, onde Jesus se torna real. É onde o teu coração grita, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto. Quantas vezes, eu não estou falando de dias, não estou falando de semanas, estou falando de meses, em que eu ia para o hospital, ficava com a Carol, depois eu saía de lá, ia para a UTI, ficava com a Laura no colo. E saía da UTI, ia para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para o hospital, do hospital para a UTI. E quantas vezes eu chegava em casa, eu não conseguia sair do carro, de tão cansado que eu estava, não só fisicamente, mas emocionalmente, esgotado. E muitas vezes eu dormia ali no banco do carro mesmo. E quantas vezes eu senti a presença do Espírito Santo invadindo aquele carro e dizendo: filho, vai ficar tudo bem. A minha presença, ela é contigo. Ela nunca vai te abandonar. Nem quando você decidiu me abandonar, eu te abandonei. Nem quando você decidiu virar as costas para mim, eu fui atrás, eu te atraí, eu te chamei. Eu te puxei de novo para mim. E nada poderá tirar você da minha presença. Porque a presença de Deus, ela é validada no momento da sua dor. Quando você está ali diante de uma enfermidade, de um problema com teus filhos, de um problema com os teus pais, com o teu cônjuge, com a tua esposa, com o teu marido, é ali onde a presença de Deus, a presença do Rei, ela se torna real para você. E ali, a hora que você vê a sua esposa, mãe das suas filhas, gelada num caixão, sem vida, aonde Deus gritava dentro de mim: a minha presença é tudo para você? A minha presença é tudo para você? Eu dizia: sim, Senhor, a tua presença é tudo para mim. Pessoas que me amam, pessoas que estão comigo o tempo todo, elas ficaram receosas de que eu abandonasse, de que eu esfriasse na fé, de que eu me afastasse do Senhor pelas minhas dores. Mas se há algo que me sustentou nesse período, foi a presença de Deus. Foi a presença de Deus. É a presença que te sustenta, querido. É a presença que me sustenta, é a presença que me cura, é a presença que me fortalece. E a realidade da sua presença, Senhor, está na minha entrega total a Ti. Na minha entrega total a Ti. Deus não aceita minha entrega. Deus não aceita meio coração. O Senhor diz: aquele que me buscar de todo o coração, me encontrará. E todo o seu coração te custará tudo. Não há presença, não há presença, não há fogo e não há glória sem a cruz, amém? Bom, para não me alongar muito e podermos cear, eu termino a minha pregação nesta noite com uma frase de Charles Spurgeon: se você não tem Cristo, está sem tudo o que vale a pena você ter. Que Cristo seja tudo que nós temos. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Se você precisa se consertar com Deus, entregar a sua vida a Cristo, fique de pé. Se essa palavra falou com você,
Fique de pé, aonde você estiver. Aonde você estiver. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Ó Deus, nós entregamos, Senhor, o nosso coração. Entregamos, Senhor, todos os bezerros de ouro que há dentro do nosso coração. Todos os ídolos que nós criamos, que nós personalizamos, para que pudéssemos chamar de Deus, nós entregamos a Ti nesta noite. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas dores. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos traumas. Entregamos a Ti, Senhor, tudo aquilo que de alguma forma poderia gritar mais alto do que a Tua presença em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.